Alô? Tem alguém aí? Será que vocês são como eu, que perdem o sono pensando no mercado cervejeiro? Por que as cervejarias seguem fazendo Reis e IPA tudo igual? Qual é o tamanho do mercado cervejeiro artesanal no Brasil? Quantas cervejarias ciganas tem no país? Dos estúdios da Pint Network, eu sou Ludmila Almeida, mais conhecida como Hipacondríaca, e o Surra de Lúpulo de hoje é Cada Cerveja Uma História. E hoje o papo é sobre a Mouse Beer. Falando de BJCP, primeira coisa importante, tá? BJCP não é fonte da verdade. Entretanto, o BJCP é o que a gente fala aqui para quem produz em casa como um guia de estilos, e ele é um guia de estilos para vários estilos reconhecidos. Mas ele não reconhece Mouse Beer como estilo. Apesar de que eu sei que dá pra encaixar em alguns lugares. É só pra dizer que, por muito tempo, isso foi uma crença de que bebida alcoólica, se tiver um potencial nutritivo a mais e um baixo teor alcoólico, ela pode ser consumida por criança, por gestante, por lactante, por gente convalescente. E é mais ou menos esse teor que essas propagandas vão ter. O anúncio mais antigo que eu encontrei da Brahma é de 15. Então, a gente vai ter aqui uma propaganda de Mouse Beer que diz o seguinte: Mouse Beer, cerveja doce, nutritiva e fortificante da Brahma. Excelente bebida para senhoras, crianças e pessoas fracas em geral. À venda em todos os bars, botequins, mercearias e armazéns da capital. A Caracu, ela também tem essa característica de dulçor. Ela não é tão doce como a Mouse Beer, ela não tem um corpo tão alto como uma Mouse Beer, ela não tem tanto sabor de caramelo como uma Mouse Beer. Por quê? Porque ela não é uma Mouse Beer. Veja bem, ela é uma Sweet Stout. Sweet Stout é um outro estilo de cerveja, estilo de cerveja inglês, já existente há século, que anteriormente ela era chamada de Milk Stout. Meus convidados nesse papo histórico são Gabriel Gurian e Henrique Boaventura, quinta-feira, 25 de junho de 2026. Nós estamos falando da Stannis aqui há mais de 18 meses, vocês sabiam? Eles são os nossos parceiros mais antigos e é bom demais falar de um projeto que a gente acredita tanto. Mas para quem ainda não conhece a Stannis, eles são de Jaraguá do Sul, lá em Santa Catarina, e toda vez que a gente fala que eles fazem uma cerveja de qualidade, não é só balela, é porque os números falam por si. No World Beer Cup 2026, que é a Copa do Mundo das cervejas, com mais de 8 mil rótulos inscritos de 50 países, a Stannis levou ouro. No Brasil Beer Cup de 2025 foram 37 medalhas e o título de cervejaria do ano pelo segundo ano consecutivo. Antes disso, ainda foram 2 medalhas de ouro no Brussels Beer Challenge na Bélgica. E isso, gente, não é sorte, isso é consistência. E é exatamente por isso que faz todo sentido ter Stannis do nosso lado. Se você quer experimentar uma cerveja que derrota gigantes europeus em degustações às cegas, acessa www.stannis.com e usa o cupom SDL12 para ganhar 12% de desconto. Stannis, feita em Jaraguá do Sul e premiada no mundo inteiro. Alô, Lloyd, Henrique Boaventura. E eu prefiro o Caracu. Mouse Beer é do mal. Alô, alô, salve, salve. E vamos falar algumas coisas interessantes de um tipo de cerveja que nem sempre é alvo de comentários carinhosos. Seria um tipo de cerveja mesmo? Ha! Tipo, não estilo. É tipo cerveja. Sabor cerveja. Sabor cerveja. Sabor. Você gosta do conteúdo que a gente faz aqui no Surra de Lúpulo? Então ajude esse projeto independente a continuar existindo. Você pode virar mecenas através do site apoia.se/Surra de Lúpulo, ainda de forma absolutamente gratuita. Pode ajudar compartilhando esse episódio, avaliando o podcast com 5 estrelinhas na sua plataforma de streaming preferida. Pequenos gestos fazem o Surra de Lúpulo chegar mais longe. Meus amigos, sem mais delongas, a gente vai começar esse conteúdo sobre esse estilo. Não, sobre esse tipo, sobre esse sabor de cerveja. Sabor estilo. Então a gente vai dar uma mudada na ordem das coisas aqui para controlar a ansiedade de Henrique Boaventura e essas coisas técnicas, seus afarábios técnicos. Calma, Henrique, respira. Eu tô vendo você puxar o ar toda hora. Isso, respira. Então a gente vai dar uma mudada na ordem das coisas. Ao invés de começar com, poxa,
esse homem, essa coisa deleitosa que toda hora tá tentando ensinar alguma coisa pra gente, dando uns cascudos de vez em quando porque a gente tá falando besteira nas internet. Vamos lá. O que hoje em dia se entende por uma mouse beer? E vamos matar alguém do coração. Tem no BJCP? O que diz a norma, né? Vamos já começar criando uma pequena confusão nesse início de episódio. Eu tenho que dizer que é uma honra e uma responsabilidade iniciar esse programa no lugar de Gabriel Gurian, porque é uma pessoa que poderia se vestir de currículo e de diplomas e tudo isso, né? Eu sou um mero piadista. Mas, falando de BJCP, primeira coisa importante, tá? O BJCP não é fonte da verdade. Entretanto, o BJCP é o que a gente fala aqui, para quem produz em casa, como um guia de estilos, e ele é um guia de estilos para vários estilos reconhecidos, mas ele não reconhece mouse beer como estilo. Apesar de que eu sei que dá para encaixar em alguns lugares, alguns estilos de cerveja que o BJCP reconhece. Mas a mouse beer, como ela é, e tanto historicamente como ela é hoje em dia, ela não se encaixa no BJCP. Já no guia do Brewers Association, ela se encaixa. Isso é importantíssimo ressaltar que o BJCP ele é para caseiros e caseiras e o Brewers Association é para cervejas comerciais, mas lá tem lugar para mouse beer, mas o BJCP não. Mas em linhas gerais, pra gente não ficar sem essa visão do que é esse pseudo estilo / sabor estilo, é uma cerveja de baixo teor alcoólico na Alemanha e de teor alcoólico reduzido, mais ou menos aí entre 13% e 4% aqui no Brasil. Ela vai ser uma cerveja que ela tem um dulçor presente, marcante, seria uma das características mais marcantes dela, um sabor de caramelo escuro principalmente, com adição de xarope de açúcar, caramelos variados e principalmente, ela é uma cerveja pasteurizada. Isso também favorece o principal fator dela, que é preservar o dulçor na garrafa e não fazer com que ela vire uma singela granada de mão. Porque basicamente, né, rico em açúcar mais levedura, não funciona muito bem, gente. Só por isso que ela é pasteurizada, né? Exatamente. Tipo assim, só pra você não receber nas suas mãos algo que vai ser um pouquinho nocivo pra sua saúde. Pelo vidro, não pelo conteúdo, né? Talvez se você for diabético, talvez também seja nocivo pelo conteúdo. Exatamente. Bom, dada esta pequena e singela introdução, muito pertinente, diga-se de passagem. Importantíssima. Agora sim, o paladino da verdade histórica desse Brasil do meu Brasil. Agora sim, gente, eu tô muito no clima de... no clima de Copa, pós-Copa, Copa do... foda-se tudo, enfim. Gabriel, historicamente falando, o que a gente sabe sobre as mouse beers? É um clima de segundo carnaval, assim, né? E ouvinte, veja que são eles que ficam falando essas coisas, assim, de paladino, de diploma. Eu não falo nada, eu discordo, mas eu não vou ficar cortando eles no meio das frases, né? Então... A simplicidade de uma pessoa, ela transborda, né? Isso aí. A nossa pauta já virou também um território de gozação. Mas vamos lá, vamos tentar manter esse trem no eixo. Como ficou, eu acho que um pouco claro já, mouse beer é um bagulho, uma bagunça, né? Não é estilo, digamos assim, como a gente reconhece no sentido estrito. É esse conceito que define uma forma, uma característica de cerveja que vem se consolidando, acho que desde os anos 70 e do tempo do Michael. Aqui a gente tá falando de uma tipologia abrangente de cerveja, essa mouse beer, e por isso as informações que a gente tem sobre ela são, né, mais esparsas, assim, elas vêm de lugares diferentes. Essa palavra mouse beer, aí o Henrique me corrija se eu estou errado, que é basicamente dizer cerveja de malte, e dependendo, né, de pra quem você diz isso, é tipo uma redundância, né, enfim. Mas acho que dá pra gente começar a puxar laços dessa mouse beer com algumas tradições e ir tentando compreendê-la a partir dessas ligações até chegar aqui no Brasil, em que ela vai ter uma forma um pouco mais bem definida a partir do século XX. Então, eu acho que, por conta disso que o Henrique explicou, né, dessa cerveja com teor alcoólico reduzido ou baixo teor alcoólico de fato, né, na Alemanha existem inclusive cervejas com 0 teor alcoólico, algumas recebem até o apelido de Kidden Beers, não me lembro exatamente a palavra no alemão. Kinder. Cerveja para criança mesmo e tal. A Waldmals, que é uma representante da qual eu vou comentar já, ainda existe hoje e tem essa estirpe assim também.
Mas eu acho que ela tem uma relação, né, com essa tradição de table beers, né, que são essas cervejas com teor alcoólico mais baixo, e para um consumo cotidiano no dia a dia, inclusive durante as refeições. E isso é bastante antigo, né? Foi um ponto, inclusive, que a gente levantou aqui no episódio sobre cerveja sem álcool, que é o 303, para quem está curioso e ainda não foi lá ouvir. É uma parte bastante importante da história da cerveja, que a gente não pode perder de vista, né? Tanto essa questão das multifacetas que a cerveja pode ter, que ela já teve ao longo da história, isso aqui tá dialogando com essa tradição também. Pelo nome, Malzbier, é claro que a gente associa ela à Alemanha, né? Isso é evidente. E tentando aqui deixar esses primórdios um pouco mais objetivos, o que se fala, né, inclusive numa literatura já estilo Oxford Beer Guide, coisas assim, é que o que se entende por Malzbier contemporânea veio de um tal de Ferdinand Glaab, que é alguém que eu não consegui levantar tantas informações assim. Tem algumas páginas em alemão, inclusive de uma das cervejarias dele, mas são pequenos marcos assim e pouca coisa que vai dizer respeito mais a essa cerveja aqui no Brasil. É uma associação que pode ser a posteriori, pode estar falando de outras vertentes de Malzbier que não necessariamente a nossa, mas enfim, falando do Ferdinand Glaab. Ele viveu entre 1865 e 1939. Ele esteve à frente da cervejaria Glasbrau. É Brau que fala? Com esse... Bräu. Bräu, é isso mesmo, com a treminha, né? Glasbräu, em Seligenstadt. E ele foi o titular dessa patente, dessa Vita Malz, né? Que é uma cerveja de malte sem álcool. Ela vai ter ali algumas especificidades técnicas de produção. Inclusive, o desenvolvimento dela foi feito com um cara que saiu da Weihenstephan, né? Que já tinha uma sua instituição de ensino, seus laboratórios. Já era uma instituição de ponta, né? Na pesquisa cervejeira nessa época, né? No comecinho do século XX. Essa Vita Malz vai ser desenvolvida entre as décadas de 20 e 30, 31 tem essa patente, e aí o pessoal geralmente fala que ela é meio que o primórdio dessa Malzbier. Porém, né, eu acho que isso é só mais um indicativo de que isso vem de um manancial de referências de coisas parecidas, mas que não tem uma ligação de desenvolvimento entre si. E aí, cronologicamente, aqui no Brasil, isso vai ficar mais claro porque aparecem Malzbiers bem antes disso. Só que, levando em consideração esse produto, né, do Glaab, e como essa discussão é bastante dispersa, em que tipo de tradição você pode inserir essa Malzbier e tal, eu ainda acho que ela é uma concepção relativamente jovem, né, na marcha da cerveja, se a gente estiver levando em consideração que essas tradições são milenares, né. Só que ainda assim ela se liga a duas tradições que são bastante importantes pra gente entender o lugar dessas cervejas, que é a das table beers, dessas cervejas mais leves, cotidianas, alimentares, e também da cerveja como recurso terapêutico. Isso aqui vai ficar bastante claro numa parte mais marqueteira do episódio, mas isso é um ângulo muito importante, sobretudo aqui no Brasil. Mas eu acho que também na reputação que as Malzbiers tiveram na Alemanha também. O álcool, em algum momento, ele teve seu papel terapêutico, mas uma cerveja que tem propriedades nutritivas e não tem álcool também gozou desse tipo de reputação na Alemanha. Diga lá. E tem uma coisa também que é interessante de a gente pensar que, veja bem, em várias culturas, vários países, tem bebidas à base de malte, né? A malta, por exemplo, aqui na América Latina, principalmente na Venezuela, região do Caribe, tem a malta, que é um refrigerante à base de malte. Daí tu pensa assim, eu tenho uma cervejaria já, tá, gente? Eu tenho uma cervejaria que produz milhões de litros de cerveja por mês. Eu vou mudar minha planta para produzir refrigerante ou eu vou produzir uma bebida à base de malte, que já é o que eu faço, tipo, é só não fermentar ou só fermentar menos? Isso também é um fator interessante se a gente for parar pra pensar numa parte fabril da coisa, né? Que é muito mais simples. Eu já tenho uma planta que converte malte e água em uma coisa doce. Beleza, isso aqui, vamos fabricar isso e vamos vender isso como uma bebida. Aí entra no rolê que tu trouxe, né, jovem Gurian, que é a questão do marketing, né? Marketing, batendo na porta, né? Mas enfim, é uma coisa... Se a gente for pensar no processo de produção, faz muito sentido, e não faz sentido, por exemplo, uma Coca-Cola ser fabricada. Faz muito mais sentido uma cervejaria fabricar um refrigerante, entre aspas, uma bebida à base de malte. E eu acho que a aceitação disso, né, por parte do público, ela vem de umas referências que antecedem a própria industrialização em grande escala de cervejas, né? Porque assim como você não estranha um suco integral e entende que ele pode formar uma base de uma bebida fermentada depois... É bem possível que em algumas tradições você tenha esse composto açucarado que poderia formar um mosto para ser fermentado, mas como um produto que já funciona em si, que pode ser gostoso e que pode servir como um reforço alimentício também, né?
A gente pode até achar isso estranho, tomar um sucão de cevada, mas em alguns contextos isso pode ter sido super viável também. Sim. Mas então, falando aí do ângulo alimentício, foi um bom gancho neste momento, inclusive, porque antes da gente conceber as bebidas alcoólicas como algo majoritariamente, essa coisa derivativa, né, que a gente aprecia pelos efeitos do álcool, associa a celebração, a momentos de descontração e de relaxamento, ainda que na alta gastronomia você tenha a tecla ainda sendo batida da harmonização e do quanto essas bebidas têm um potencial dentro, não só do fine dining, né, mesmo em outros tickets de estabelecimento de serviço você tem esse tipo de associação também, mas ela, por séculos, né, ocupou um espaço alimentício muito relevante. Desde alimento só, né, um alimento que tentava bastar para algum tipo de refeição ao longo do dia, quanto uma parte de uma refeição com outros alimentos, inclusive para faixas etárias diversas, foi coisa que a gente disse também lá sobre as table beers no episódio das cervejas sem álcool, né? E se hoje, aí isso é outro ponto, se hoje a alimentação é vista como uma parte importante da recuperação da nossa saúde, né? Afinal, não adianta você só resolver o problema indo ao médico e com medicação laboratorial, farmacológica, né? Uma boa dieta, um bom regime de cuidado com a sua vida, previne e também te auxilia na recuperação de diversos casos de doença. A alimentação já foi encarada como algo muito mais fundamental para a recuperação dessa saúde. E se a cerveja está presente na alimentação, consequentemente a cerveja teve um papel, né, de restauração da saúde muito bem enfatizado, tanto pela literatura médica quanto pelos saberes populares em diversas partes desse mundo ocidental que a gente está se referindo aqui. Aqui nós estamos, né, no mundo sob influência do Ocidente, mas a gente acaba partilhando dessas tradições também desde o período colonial. Pois muito bem, e esse ângulo do recurso terapêutico vai ser forte dos lados de cá, de acordo com essa literatura especializada, pelo menos desde o século XVIII. Você tem médicos com formação na Europa que vêm para cá, vão descrever diversas situações e prescrever tratamentos, e alguns desses tratamentos, apesar da cerveja ser uma bebida raríssima aqui nesse período, que envolvem a prescrição de cervejas, né, na alimentação. E eu tenho um capítulo de livro sobre isso um pouquinho depois do século XIX, para quem se interessar. Mas ele vai ficar mais evidenciado no século XX, essa faceta de saúde, né, do benefício salutar das cervejas, no século XX com as Mouse Beers. Mas aí é porque a bateção na tecla é muito forte. E aí é mais forte com essa estirpe, com essa seara, com esse clubinho de cervejas em específico, do que com elas como um todo, que era algo que se fazia antes, distinguindo tipos fortes e fracos, cervejas escuras e cervejas claras e tal. E aí, por que eu disse que o Glab lá talvez não seja o cara a se apontar como um precursor, né, pelo menos do tipo de mouse beer que a gente tem aqui? Porque se ele tá lá desenvolvendo dele na década de 20 e 30, com a patente de 1931, pelo menos desde 1915, a Brahma já tem propagandas, já tem anúncios da sua própria mouse beer na imprensa brasileira. Esse foi uma data, assim, que em pesquisa em arquivos de imprensa foi o mais antigo que eu achei. E eu também consultei um livreto sobre a Brahma, de 1908, que é de uma exposição na qual ela participou, mas que tem vários textos bacanas sobre o estado da indústria de cerveja no Brasil no 19, no começo do 20, pesquisas sobre a cerveja na saúde também, e um portfólio das cervejas que a Brahma oferecia, e nele ainda não consta nada sobre mouse beer. Tem outros tipos, outros cruzamentos de nomes engraçados, assim, que se o Henrique ver, ele vai falar que não fazem sentido nenhum, mas não tem nada de mouse beer ainda. Só que aí, 7 anos depois, começam a aparecer esses anúncios de mouse beer e a partir de então eles não vão parar mais. E aí, em 1920, a Antártica parece também entrar nesse baile com a sua versão. E uma coisa a se sublinhar aqui, a gente tá falando de 1915, esse é um estilo, ou tipo, ou família de cervejas, ou, sei lá, pseudo-cervejas, sabor, né, que tem uma longevidade que eu acho que é ímpar no Brasil e no portfólio dessas grandes cervejarias. Porque antes elas de fato ofereciam variedades, né? Nesse mesmo livreto da Brahma, por exemplo, são listados 10 rótulos diferentes que vão variar entre estilo e qualidade, né? Porque você tem aí as cervejas de primeira, de segunda, de terceira, que são compostas por ingredientes em maior quantidade ou de melhor qualidade. Isso acaba também distinguindo rótulos que são muito aparentados, mas que são diferentes dentro desse catálogo. Mas aqui a gente tem 10 cervejas, né? Não dá para pegar o catálogo de uma dessas grandes cervejarias hoje e tirar 10 exemplares diferentes, assim, por exemplo. E isso vem desde a segunda metade do século XX, né? Que elas acabaram cada vez mais reduzindo os seus produtos, as cervejas lagers, sobretudo essas American Lagers mais leves, e ainda que tenham se aberto para outras bebidas, né? Como o Henrique bem lembrou, da facilidade, elas foram para o caminho mais difícil.
porque elas quiseram aproveitar a aparatagem industrial de produção de gelo e também, não é inoculação, mas quando você consegue colocar gás carbônico nas suas bebidas. Incorporação de gás carbônico nas suas bebidas, e aí elas foram para a linha dos refrigerantes, de águas gasosas, inclusive também para a linha de licores, de vermutes, de destilados, aí vira aquela maluquice, né, de negócio com uma frente muito ampla. Mas enquanto isso, as cervejas foram ficando cada vez mais restritas a poucas variedades. Só que ainda assim, a bendita da Mouse Beer continuou, né, por praticamente esse tempo todo. Depois a gente vai ver as que ainda restam, assim, mas eu acho que é um estilo muito... Um estilo, de novo, essa coisa, né? Eu acho que é um tipo de cerveja que, independentemente do que se diga sobre ele tem uma aceitação de público muito relevante no Brasil e é há bastante tempo. Eu acho essa longevidade bastante interessante. Gostaria, já que a gente tem acesso, né, ao anuário do mapa, eu gostaria de saber quanto de Mouse Beer é produzido no Brasil. Deve ter esse dado lá, né? Deve ter. Isso é interessante. Não é impossível, não. Seria bem interessante a gente saber, porque, como tu mesmo falou, a longevidade é gigantesca do estilo. E, tipo, sempre tem na porra da prateleira do supermercado algum tipo de Mouse Beer. Sempre tem. Por incrível que pareça. Mas uma coisa que eu queria também trazer, e me enfiando onde eu não deveria, que é o contexto histórico... A história de todos, meu cara. A história de toda. Mas, olha que jovem, como se chama? Generoso. Você quer saber a quantidade de litros produzidos? Porcentagem, pode ser a porcentagem do... 28,29% dentro dos estilos é produzido de Mouse Beer. 28%? 28%. 28,29%. Caraca! É muita coisa. É muita coisa. São muitos hectolitros, hein? São muitos hectolitros, gente. É muita coisa. Aqui tá, quando tem 6 zeros é milhão, é isso? Cada 6 zeros é 1 milhão. Cada 6 zeros é 1 milhão. 40.447.911,89. Gente, não tem cozido, nem ensopado, nem uso em carne para fazer carne suficiente para esse volume de cerveja. As pessoas bebem realmente. Tá vendo? Caraca! Ô, Ludia, eu pensei que tu fosse ver com tipo 5% e eu já ficaria impressionado. Não, se você for pegar com calma, Cara, é muita se você coisa. olhar a tabela 21 do anuário do mapa, falando volume de produção declarado segundo o estilo de cerveja, a Mouse Beer vem em primeiro. Porque aí aqui eles separaram. Ah, as lagers de consumir massa, tá certo. Exato, tá? Eles tiraram daqui. Aqui tem até lager clara, mas não é a largona, não, entendeu? Largo. E aí, largona. Muito boa essa. O segundo estilo é a IPA, com 20,74%. Então, se produz mais Mouse Beer do que IPA no Brasil. Sim. Certa resposta. Cara, uma salva de palma pro brasileiro, gente. Uma salva de palma pro brasileiro, porque o brasileiro merece depois disso aqui. Uma salva de palma. Muito obrigado, Ludi. A sua contribuição foi genial pra esse programa, porque eu tô chocado. Eu vou ficar chocado até amanhã com essa história das Mouse Beer aí. Rapaz. Olha só, tem uma observação na tabela, só porque a gente brincou com a largona. Largona. Tá assim, OBS, foram excluídos os estilos com bilhões de litros declarados para evidenciar a proporção da diversidade de outros estilos. Ou seja, abrimos mão de falar de todas as outras que correspondem. Ah, não vamos falar sobre isso. Pode continuar. E só mais uma coisa, aí a gente tava falando também sobre o fato de ter surgido antes no Brasil, o que seria muito legal se a Mouse Beer tivesse origem no Brasil. Mas eu acho que a questão principal é que a escola brasileira, ela é muito influenciada pela escola alemã, né? A gente já sabe disso, historicamente, se a gente for pegar a literatura aí, apesar de a literatura, o livro do Gabriel é bom, mas outras literaturas não são tão fortes quanto a questão dessa troca, né, de conhecimento entre Brasil e Alemanha. Mas eu acho que é super viável que isso tenha acontecido, porque método de produção, gente, enfim, já existe na Venezuela, como eu falei, na Venezuela existe bebida à base de malte, enfim. E outra coisa mais interessante é que já existiam bebidas doces fortificadas antes da Mouse Beer, que aí a gente pode falar sobre as famosas Milk Stouts, e a gente vai falar depois mais um pouquinho, mas isso aí vem já de outros séculos da Inglaterra, e se eu tiver que apostar, eu acredito que o Gabriel não tenha feito essa pesquisa, mas deveria ter algum tipo de importação desse estilo de cerveja para o Brasil também, muito antes das cervejas serem produzidas aqui no Brasil. Aí a influência de um estilo de cerveja doce em cima
dos brasileiros, né? Por isso que faria sentido, na minha cabeça, um pouco analítica aqui no rolê. Enfim. Tem as root beers também, né, nos Estados Unidos, que começaram como algo parecido com uma cerveja de abete, mas que eram feitas com raiz de sassafrás. E depois elas vão tomar esse caminho do negócio que é adocicado, sem teor alcoólico, e hoje é um refrigerante, né? Chama-se de cerveja, assim como as gingibirras, que já foram ginger beers, porque elas têm, né, uma cabeça espumosa e tal, mas não tem álcool de fato, vem dessa tradição que acabou ficando sobre as duas coisas, né? Então isso a gente nem tá falando de biotônico Fontoura, né? Que tinha teor alcoólico também na nossa infância. Mas enfim, gente... É a garrafada da molecada. Não vamos tumultuar, não. Vamos dar sequência aqui nesse papo, tá? O ouvinte do Surra sabe que aqui a gente tem os melhores patrocinadores, né? Não só pelo apoio a essa loucura que é o podcast, mas principalmente em termos de qualidade e confiança. Um desses patrocinadores que a gente tem um orgulho imenso em ostentar é a marca da Pinnacle, uma das maiores fabricantes de levedura do mundo, com sede na Inglaterra, que faz parte do grupo que adquiriu a Omega East, referência americana em cepas inovadoras. E eles não param. O portfólio vai de levedura para zero álcool até a Juicy IPA, com lançamentos constantes e suporte técnico para guiar o cervejeiro e tirar o melhor de cada cepa. Você que trabalha em cervejaria ou até cervejeiro caseiro precisa conhecer as leveduras da Pinnacle e conferir tudo que elas têm para te oferecer em sabor, eficiência e confiabilidade. Segue o Instagram @Pinnacle Ingredientes e conheça o portfólio completo da marca. Então, no tópico anterior, para essa contextualizada geral que você trouxe, já temos. Você tinha deixado uma anotação que eu acho importante de trazer, que é, já falamos tanto de Brahma quanto de Antártica aqui, neste programa. Verdade. Né? No episódio 245 para Brahma e 266 para Antártica. Então, quem não ouviu ainda, por favor, volte e ouça, tá? Obrigado. Por isso que a gente faz esse programa em 3 pessoas, porque às vezes uma cabeça só, ela trupica na própria língua e acaba esquecendo das coisas importantes. Não tem problema. Bom, a gente já falou disso aqui em outros programas, até em outros programas fora do Cada Cerveja Uma História, sobre anúncios antigos e a riqueza desses anúncios, né? Até porque essas cervejas, elas eram vendidas ou propagandeadas como saudáveis, né? Isso foi uma tentativa de transformar esse consumo mais palatável, né? Elas eram boas para gestantes, para lactantes, até para crianças, Brasil do meu Brasil. Tem imagens de crianças segurando, bebendo copinhos e tal. Imagens. Eu quero. Imagens. O Datena não pediu imagens, porque tem imagens fáceis para você ver. Então, você pode dar alguns exemplos pra gente ter um gostinho dessa história adocicada e alcoólica, publicitária brasileira, Brasil do meu Brasil. Vamos lá. E só pra deixar claro, por muito tempo havia mesmo a crença de que isso funcionava, tá? Não era só pra uma tentativa maléfica do marketing de enfiar coisa goela abaixo a despeito da clientela. Mas também não tô defendendo aqui a índole das marcas e dos departamentos de marketing, mas é só pra dizer que por muito tempo, isso foi uma crença de que bebida alcoólica, se tiver um potencial nutritivo a mais e um baixo teor alcoólico, ela pode ser consumida por criança, por gestante, por lactante, por gente convalescente, e é mais ou menos esse teor que essas propagandas vão ter. Eu trouxe aqui alguns exemplos de épocas diferentes, só pra gente sentir um pouco do tom da coisa. E, pelo menos, a maioria deles aqui, tem alguns que são da mesma época, que acabam exemplificando de formas diferentes o mesmo ponto, mas a maioria deles vai estar no blog post também. Então, já em 1916, lembrando que o anúncio mais antigo que eu encontrei da Brahma é de 15. Então, a gente vai ter aqui uma propaganda de Mouse Beer que diz o seguinte: Mouse Beer, cerveja doce, nutritiva e fortificante da Brahma. Excelente bebida para senhoras, crianças e pessoas fracas em geral. À venda em todos os bars, botequins, mercearias e armazéns da capital. No caso aqui, São Luís do Maranhão, esse anúncio saiu no Pacotilha, um jornal maranhense. No mesmo ano, outras formas vão tentar bater na mesma tecla, né? Só que aí agora num jornal do Rio de Janeiro. Tem um poeminha, olha só. E pra quem ouviu o programa da Brahma, talvez se lembre da cerveja Fidalga, que foi objeto de paródia do Pelo Telefone, o primeiro samba escrito numa propaganda de carnaval pra ser vendida lá e tal. É essa Fidalga que vai ser referenciada aqui. Então abre aspas para o poeminha. Tomam Fidalga todo ano, o pai e o mano.
a mãe, a mana, o marinho não tomam vinho, mas Mouse Beer, deliciosa cerveja, e vê toda a gente que a família inteira goza de uma saúde excelente. Olha só, você não ficaria tocado em ir correr na hora para a mercearia do bairro para comprar uma Mouse Beer? Corra! No mesmo ano, no mesmo jornal, que no caso é o Gazeta de Notícias do Rio, tem uma outra propaganda interessante que agora toca na questão das lactantes e gestantes, né? Então, abre aspas de novo. No período da lactação, tomai diariamente Mouse Beer e reparai que o progresso que faz o vosso bebê é proporcional ao aumento do vosso apetite. Qual a causa de ambos? Mouse Beer. Caraca, velho. Não, sabe o que é mais engraçado? Que tem esse tom de sentença jurídica, né? Tomai diariamente. É um imperativo, cara. Não é uma sugestão, é uma ordem. Tomai, é prescrição de médico mesmo. E reparai também. É uma prescrição de médico, né? Isso precisa ser alimentado num machine learning de algum chatbot para que ele comece a alimentar os publicitários com esse tipo de referência, pra gente dar uma enriquecida no marketing contemporâneo. Mas vamos dar sequência aqui, que ainda tem alguns exemplos. De 1917, no Jornal de Santa Catarina. Abro aspas de novo. Mouse Beer da Brahma, incomparável cerveja para doentes e convalescentes. O conforto das mães do período da amamentação. Aí você já começa a falar que assim, é pra todo mundo que não é um ser humano masculino e saudável. É pra você ficar um pouquinho mais corado, com um pouco mais de sustância. E não importa, né, se você tá literalmente com um bebê no colo. Eu acho isso muito engraçado. E aqui a gente não tá falando de cerveja sem álcool, tá? Tem álcool nessa composição. Só um detalhe, é porque ninguém aqui tomou um golinho de cerveja na década de 80 e 90, né? Porque, a gente tá falando de 1918. Na década de 80, ninguém tomou um golezinho de cerveja, né? Toma espuminha. Dá aquela sujadinha, ou faz o bigode, né? Que você via na TV e tal. Então, eu acho, inclusive, que o fato dessa propaganda ter começado em 1918 e a gente, na década de 80 e 90, ter e não ter provado cerveja é um reflexo desse caminhar. Se a gente está reclamando de redução de consumo da geração que está aqui agora, imagina no futuro que tá todo mundo falando de saúde, de cerveja sem álcool. Acabou, gente. Que inferno. Em algum momento no futuro distópico não vai ter mais bebida alcoólica. Fica aqui. Gente, é o inferno. A gente vai voltar a ser moonshiner. É isso que a gente vai fazer. A gente vai usar macacão. Lud, vamos usar macacão, vamos viver no meio do mato fazendo cerveja no meio do mato. É isso que a gente vai fazer. Fugindo da polícia. Mascando o rapé. Mas, ó, esse papo de juventude saudável é balela, hein? Saiu uma ótima reportagem na Revista Gama semana passada falando do primeiro aumento em 20 anos da taxa de tabagismo no Brasil. E a boa parte disso é composto pela juventude. Eu, por exemplo, nunca comprei pelo valor de face esse argumento de saudabilidade da nova geração. Nunca comprei, eu acho que isso aí... Assim como as pesquisas diziam que Mouse Beer fazia bem para lactante, hoje o problema da cerveja é que os jovens pararam de beber disso. Não é nada disso, cacete. Mas enfim, estão repetindo isso aí a exaustão e ninguém mais vai parar de falar e só todo mundo vai falar isso, cara. O jovem tem que acabar. Mas é por isso que tem que ter dados, é por isso que o Surra é um ente importante na captação desses números e o Braçagem também nas suas respectivas pesquisas. Mas puxar da brasa pra sardinha, continuando aqui, e aí falando de uma epidemia grave, que também traz pra nós lembranças bastante desagradáveis dos últimos 5 anos, porque houve vários paralelos entre a epidemia de Covid e a epidemia de gripe espanhola, que foi entre 1917 e 18, que tem o famoso carnaval de 1919, que foi quando o povo voltou aí pra rua, né? Então, em 1918... Se você tivesse sido acometido, mas não tivesse morrido dessa bagaça, tinha anúncios de Mouse Beer da Brahma no jornal dizendo que ela era uma reconstituinte por excelência, depois de quadros dessa influenza. Veja só. É uma panaceia, serve pra tudo. Bateu o dedinho na quina da cama, ou então quebrou o nariz, tome Mouse Beer, que dá certo. Das décadas posteriores, né, mais na metade do século XX, a mão vai ficar mais forte no valor alimentício dessa cerveja e um pouco menos na questão medicinal, digamos assim, né? Então, por exemplo, em 1937 tem um anúncio que jogava com essa noção de pão líquido, que é uma coisa que a gente diz até hoje, né? E equiparava meia garrafa de Mouse Beer. Era uma medida de garrafa menor, não era necessariamente que você tomava meia garrafa por refeição. Meia garrafa de Mouse Beer a um lanche.
E aí você poderia colocar esse lanche, entre aspas, em outras refeições para aproveitar esse potencial alimentício, né? Aqui nós estamos falando mais da Brahma, mas a Antártica também teve o seu pezinho nesse marketing. Então, em 1940, ela tentava alcançar um público que era atleta. Alô, Athletic Brewing, vocês estão atrasados, cara. Vocês estão atrasados. Caralho, a gente não inventa nada mesmo, né, Brasil? Caraca, nada é inventado, é tudo copiado. É muito engraçado, né? Às vezes tinha umas tags bem diretas e às vezes tinha uns textos explicativos, assim. Uma dessas mais diretas é a seguinte: faz esporte? Tome Mouse Beer da Antártica. Cerveja nutritiva e saborosa. Simples assim. Tem uma ilustração de um sujeito fazendo um salto ornamental, assim, atrás de uma garrafa. Essa é bem legal. Isso é uma camiseta legal. É uma camiseta legal. Né? Pra pegar esse design que deve estar aí já com uso livre. Sim. Fazer uma camiseta na frente, assim, com essa chamada que você falou aqui agora, que é o quê? Faz esporte? Tome Mouse Beer da Antártica, cerveja nutritiva e saborosa. E aí botar a imagem que você falou atrás. Uhum. Junto com o Brizola. Na campanha da legalidade com uma metralhadora embaixo do braço. Mas é uma camiseta boa. Continuando, nesse ano de 1940 tem uma coisa interessante também, porque houve a Semana Mouse Beer da Antártica, né? E aí eles fizeram, inclusive, um concurso para eleger frases e cartazes para aplicar nas propagandas da cervejaria. As frases iam para propagandas radiofônicas. E os cartazes iam ser incorporados às propagandas que saíam nos veículos impressos, assim. Então, há também aqui um entendimento da relevância que essa cerveja tem com o público, a ponto de você achar viável fazer um chamariz para que as pessoas se interessem e submetam, mediante, né, na intenção de ganhar um prêmiozinho em dinheiro, mas submetam ideias criativas para propagandear essa cerveja na imprensa. Mas continuando, estamos quase terminando os exemplos, prometo. Em 1947, um outro anúncio da Brahma, continuando essa tópica da cerveja nutritiva, né, diz o seguinte: complete e equilibre suas refeições com Mouse Beer. Rica em malte, Mouse Beer aumenta o valor nutritivo dos alimentos. Bah. Tinha uma brisa assim que se você tomasse, seu estômago ia absorver melhor as coisas, cara. Isso aparece em mais de uma propaganda. E aí ela conclui assim: a cerveja nutritiva que tem o mesmo valor energético de um belo ovo de granja ou de um bife. Então, deixa eu fazer 2 parênteses aqui. Ó, a Mouse Beer foi lá, falou era um ovo ou um bife, né? Tipo, equivalência. Aí veio o Danoninho na década de 80 e 90, que vale mais que o bifinho. Olha só. E aí depois ainda teve a história que a gente vai falar mais adiante de caracu, que é a caracu com ovo. Sim. Que aí, porra, deve ser a dúzia logo de uma vez, né? E teve também o leite condensado, né, que por um tempo ele começou como uma forma de você preservar o leite, né, você torná-lo numa fórmula que resistiria. A gente falou isso, inclusive, de preservação de alimentos no episódio passado, no episódio desta série passado, mas aí depois ele vai sendo propagandeado como algo que pode substituir o leite materno também, né, o que hoje se sabe que é uma grande bobagem. Hoje a gente sabe por que tem tanta diabetes no mundo, né? Porra! Complicado. E por fim, só pra sublinhar de vez esse ponto, esse teor ele vai continuar por décadas ainda, né? Enfim, em 1967, então aqui 20 anos depois dessa propaganda do ovo de granja e do bife, tem uma que vai associar também a possibilidade de você tomar a Mouse Beer durante a sua jornada de trabalho, porque ela é justamente nutritiva, vai te sustentar enquanto um trabalhador ativo e não vai te deixar doidão, né? Então ela vai dizer o seguinte: virar no trabalho só mesmo com Mouse Beer. Dia em que o trabalho não dá descanso a você, é dia da sua reconfortante Mouse Beer da Brahma. Leve, apetitosa, Mouse Beer deixa você bem alimentado horas e horas. Possui as virtudes do mais energético malte e é de mínima graduação alcoólica. Também em sua casa, jantando com a família, beba a sua Mouse Beer. Ela é a cerveja da energia e tem a garantia da qualidade Brahma. Cara, eu compraria aqueles microfones de teatro antigo, sabe? Aqueles microfones só pra ficar com aquela voz meio metálica pra fazer essas narrações desses chamados aqui. Mas será? Pensa comigo, será que a gente tá falando aqui, zoando pra caceta com a pobre da Mouse Beer, falando, tacando essa pedra toda nela aí, daqui a uns
sei lá, 60, 80 anos, vai ter um outro trio de podcasters que vai estar falando sobre bebidas dessa época agora, falando, gente, a galera andando com TNT, Red Bull te dá asas, e vão estar falando, sentando a mamona nessa parada toda, não é isso? Lud, não precisa nem sair do mundo da cerveja, Lud. As pessoas vão olhar e vão dizer assim, o pessoal tomava Smooth Sour, Quad IPA, essas porra tudo, Triple IPA, as pessoas tomavam isso, as pessoas vão dizer assim, olha os venenos que essas pessoas faziam com as suas vidas. Olha o tipo de droga que esse povo consumia, enfim. Então vamos ver se a gente arruma uma máquina do tempo pra gente ir lá no futuro ver se a gente do futuro vai estar falando sobre isso. Enfim, elucubrações. Eu sempre me lembro do filme Demolidor, que a gente vai estar usando as conchinhas pra limpar a bunda. Bom, a gente tentando dar sequência nesse papo que aparentemente escorrega por nossas mãos, entendeu? A gente não tá conseguindo. Estamos parecendo uma batedeira girando no mesmo eixo. Bom, Henrique, vamos lá. Consegue explicar pra gente um pouquinho mais dessas peculiaridades de produção da Mouse Beer, assim? Pô, já batemos nesse Judas tanto, agora vamos falar de peculiaridade de produção. Vai ser divertidíssimo isso, né? Agora, mas assim, lembrando, gente, 28% da produção é de Mouse Beer. Da produção não lager em massa é de Mouse Beer. Então, tipo assim, as pessoas gostam de tomar isso. Então, por mais que a gente esteja fazendo piada, brincando e tal, tem muita gente que toma. Ponto. Meu irmão toma. Eu me lembrei disso. Meu irmão toma essa cerveja. Ele compra proativamente, sabe? Ele vai lá e compra no supermercado pra beber. Mas... Casa de cervejeiro caseiro, cerveja brameiro. Não tem casa de ferreiro espeto de pau? É isso. Mas eu tento dar uns growlers pra ele de vez em quando de cerveja, ele geralmente gosta. Geralmente ele gosta. Mas vamos lá. O que essa cerveja tem de muito diferente, né, das outras cervejas? Ela tem uma carga grande de açúcares e xaropes. Que tipos de açúcares e que tipos de xaropes? Xarope de açúcar para aumentar o dulçor, xarope de açúcar para aumentar essa sensação de doce na boca. Caramelo também para dar um pouco mais de complexidade, principalmente caramelo escuros, porque o caramelo também vai contribuir com a cor da cerveja, que a cor aqui, ó, ao contrário de estilos como Stout e Porters, onde a cor vem de maltes escuros, a cor aqui vem dos caramelos, do caramelo escuro usado, e também de corantes que não é incomum usar na indústria para fazer a cor chegar no lugar correto. Também é usado maltodextrina para dar a sensação de corpo, para dar aquela complexidade na boca. É muito estranho falar complexidade para uma Mouse Beer, né? Mas assim, sensação de peso na boca, né? Cheia, como se fosse uma Imperial Stout, mas não é uma Imperial Stout. Então é importante para esse estilo que aumente o açúcar residual, que aumente a doçura, mas ainda assim seja vista como uma cerveja, né? Também é muito importante a gente separar duas vertentes aqui, né? As versões históricas /alemãs, elas geralmente são cervejas com baixo teor alcoólico, baixo mesmo, de entre 1 e 2% de teor alcoólico. E elas seguem a fermentação interrompida, que a gente já falou várias vezes, principalmente no episódio que a gente falou sobre cerveja sem álcool. A gente falou sobre isso. Fermentação interrompida é aquela, a gente inicia a fermentação e vrau! Corta ela no meio do caminho, seja com pasteurização, seja com simplesmente frio, mas é uma fermentação que não vai até o fim. E essas cervejas continuam existindo na Alemanha, essas bebidas, né, mistas, elas continuam, porque isso não pode ser vendido na Alemanha como uma cerveja per se. Mas é uma bebida basicamente energética /calórica para ser consumida, ponto. Aqui no Brasil, essas cervejas, por outro lado, elas têm uma fermentação normal, entre aspas, porque elas vão ter um teor alcoólico ali entre 13,8%, 13,5% e até 4%. É um teor reduzido do teor padrão que a gente tem nas cervejas, mas a fermentação ela ocorre da maneira normal. E depois é feita uma pasteurização dessa cerveja. Para quê? Para que as leveduras não consigam mais consumir os açúcares que vão ser adicionados, assim como na versão alemã. Então, caramelos que vão ser adicionados, o caramelo, o xarope que vai ser adicionado, precisa ser mantido, não pode ser fermentado. Como eu falei, sem garrafinhas que se tornam uma granadinha na tua mão. Nada de granadinhas. Então essas cervejas são pasteurizadas e a adição desses caramelos, desses xaropes, são feitas posterior. E como eu falei, a cor escura ela é derivada desses caramelos que são usadas. E principalmente de corante. E tem se você for procurar sobre isso, existe uma lenda urbana, provavelmente... Sempre tem uma lenda urbana, né? Sempre quando a gente fala de cerveja tem uma lenda urbana. Mas que a Mouse Beer, ela era usada como um último recurso para uma cerveja que deu errado. Ou para uma cerveja que teve algum problema de fermentação, sabe? E isso, eu não sei se realmente é verdade. Poderia ser usado como um recurso? Poderia.
Porque o dulçor e o caramelo e toda a quantidade de açúcar que tu tá adicionando ali realmente poderiam esconder vários defeitos de uma lager de consumo em massa. Agora, eu não creio que eles hoje em dia, e certamente há décadas atrás, que a grande indústria, não teria maneiras de corrigir uma cerveja dessas, que deu problema, e simplesmente usaria o artifício de transformar uma Mouse Beer como o último recurso da cerveja. Mas é um tema a ser debatido, eu diria. Eu não iria tão longe a botar minha mão no fogo e dizer assim, ó, deu ruim, vira Mouse Beer. Eu não diria isso. Então, Henrique, você falou que a cor não necessariamente vem do malte escuro, né? Isso. Ela vem do caramelo e corante. Será-se que a Mouse Beer era pra... Não podia chamar cerveja, tinha que ser bebida mista, né? Tipo chopp de vinho. Parei. Assim, teoricamente, Lud, se eu não estou enganado, no Brasil tu pode ter essas adições numa cerveja e ainda chamar de cerveja. Pode. Na Alemanha, por outro lado, tu não pode adicionar nada que não seja malte de cevada, lúpulo, água e levedura, ou alguma coisa que tu adicione e não fique na cerveja no final do processo. Aqui tudo fica no final do processo. Pois é, Brasil, mas é uma bebida mista, na minha opinião. É cerveja com adição de açúcares vegetais, segundo a classificação. E aí ela entra naquele balaio de você poder especificar o estilo, entre aspas, de cerveja, assim como uma IPA, enfim. Eu fiz uma provocação pensando que enfiaram coisas na cerveja que não deveriam estar ali. Coisas, inclusive, que vão mudar a cor da cerveja, que é o tal do corante, né? Sim. Mas enfim, foi só uma intriga. Mas daí é aquele negócio, né, Lud? Cerveja verde, cerveja rosa, cerveja azul, né? Então a gente já tem isso sendo vendido hoje em dia. Então ainda se bem que eu não sei se todas essas cervejas são consideradas cerveja mesmo, né? A gente tá ficando velho. Foi uma boa dúvida, Lud. Agora eu fiquei... A gente tá ficando velho. Vou chamar a Aline. Vou chamar a Aline no mapa. Deixa quieto. Bom, aí a gente chega agora nas opções contemporâneas de Mouse Beer aqui no mercado hoje em dia. A gente tem grandes marcas, assim. A Brahma tem a sua Mouse Beer, a Itaipava, a Malta, Eco Beer, Colônia Mouse Beer 00, Brasil. Você quer beber Mouse Beer e quer ser zero? Por quê? Tem essa opção também. Refrigerante de malte. Colônia Mouse Beer, zero álcool, é malta. É malta venezuelana. Exato. Tem algumas craft, como a Salva, que tem as suas versões, no caso, Bairrista Mouse Beer, e hoje as já descontinuadas Antártica Mouse Beer e Skin Mouse Beer, entre outras. Eu tenho até medo de descobrir, entre outras, o que poderia vir por aí, né? Mas enfim. Local. Nossa senhora. Local Mouse Beer. Uma Samba Mouse Beer. Samba que até uns 8 anos atrás custava 89 centavos a latinha. Imagina quanto é que não custava a Samba pra fazer. Pois é, exato. Se ela custava 89 no ponto de venda, ela deve só vir de, sei lá, ela é efeito negativo de custo. Você produz a Samba, você ganha um dinheiro. Dedução de imposto. É igual o Trump falando que ia reduzir 600% do preço dos medicamentos. Ele ia pagar pra galera tomar. Mouse Beer, no caso, né? Que seria a única coisa que ele faria. Bom, agora a gente falou bastante da Mouse Beer e eu acho que valeria a pena a gente chegar e falar da Caracu. Henrique, Caracu não é Mouse Beer? Não! Olha que tristeza. Apesar, gente, de que a Caracu ela também tem essa característica de dulçor, ela não é tão doce como a Mouse Beer, ela não tem um corpo tão alto como a Mouse Beer, ela não tem tanto sabor de caramelo como uma Mouse Beer. Por quê? Porque ela não é uma Mouse Beer, veja bem. Ela é uma Sweet Stout. Sweet Stout é um outro estilo de cerveja, estilo de cerveja inglês, já existente há século, que anteriormente ela era chamada de Milk Stout. Por que Milk Stout? Porque os mesmos marqueteiros também faziam alusão, referência às propriedades nutritivas desse estilo de cerveja que tinha a adição de lactose. Lactose é o açúcar presente no leite, que era adicionado, não leite, mas o açúcar presente no leite era adicionado nessa cerveja para trazer propriedades nutritivas para a cerveja. E ela era vendida, ela era anunciada como um tônico, como uma cerveja. Os rótulos usados na época era geralmente uma mãe amamentando, uma criança bebendo, como a Lud trouxe, era sempre relacionado
relacionado a isso das Milk Stouts. E aí, a questão foi, por um lado, que foi proibido de usar o nome Milk Stout na Inglaterra, porque fazia alusão a um alimento e eles não queriam que as pessoas entendessem que aquela cerveja poderia ser considerada alimento. E aí ela virou Sweet Stout, que é uma cerveja, uma stout adocicada, mais doce, né? Então, geralmente a Sweet Stout, ela tem um dulçor residual mais alto que outras stouts, só que aqui o processo é diferente. A gente tá falando de uma cerveja que tem a presença de malte escuro, que tem um pouco de amargor para equilibrar esse dulçor. Ela tem um dulçor e um corpo residual, mas muitas vezes ela não é doce. Ela tem uma lembrança, uma alusão a dulçor. Ela ainda é considerada uma cerveja. Ela não pode ser considerada um xarope, por assim dizer. E ela faz uso, né? Ainda que não seja necessariamente obrigatório o uso de lactose, ainda tem cervejarias que usam lactose e tem outras cervejarias que não usam, obrigado por você fazer, inclusive, porque daí você não faz o passar mal. Então, são cervejas totalmente diferentes, tanto em processo quanto em resultado final da cerveja. Então, Caracu, não é uma Mouse Beer, são cervejas diagonalmente diferentes. O que eu acho que coloca elas em semelhança é o fato de elas terem cor escura e que elas têm dulçor, mas são dulçores extremamente diferentes um do outro. E a Caracu acaba herdando um pouco desse estigma, né? Mas ela, inclusive, é uma grande representante do seu estilo no mundo, não é? Sim, ela é, inclusive, medalhista. Ela é uma cerveja medalhista. Isso que eu ia falar. Esse ano, acho que ela ganhou a medalha, não foi? Foi. Eu não me lembro se foi esse ano, mas pode ter sido. Acho que foi super recente, foi esse ano. Eu acho que foi. Foi super recente. Mas então, voltando à história do ovo, existe uma receita de caracu com ovo que dizem que, cara, é um negócio potente para os rapazes que estão precisando de ajuda nessa seara, nessa questão. Então, vocês, por favor, caso precisem, provem e me contem. Pode ser no privado. Funcionou, não funcionou? Só não vai me pegar salmonela com ovo de procedência duvidosa ou mal transportado. Lud, não pede para as pessoas te contar isso, porque eu acho que esse ralo vai ser profundo, assim. É, né? Mas deixa eu só fazer uma parada interessante, que, tipo assim, olha que o mundo da cerveja é um inferno, né? Porque a gente tenta categorizar as coisas, né? Quem Michael Jackson tentou fazer... Tentou fazer isso com bastante... Tentou fazer isso com muita maestria e conseguiu, né? Ele que iniciou esse processo. Mas olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Se você abrir agora, pessoinha que tá escutando, o perfil da Caracu no Instagram. Perfil da Caracu. Você vai ver a lista de ingredientes que a Caracu tem. Sim. A Caracu, os ingredientes dela são água, malte, milho, lúpulo e corante caramelo. Ou seja, ela não vai lactose e ela vai ingredientes muito semelhantes a uma Mouse Beer, mas ela é uma Sweet Stout. Aí, ó. É. E ganha medalha como Sweet Stout. Tcharam! Então, gente, eu acho que tem aquele negócio do tipo assim, sabor. Essa também é sabor cerveja. Não, eu preciso fazer uma ressalva aqui também. Tá escrito receita subversiva na lata da Caracu. Subversiva ao quê? A autoestima está altíssima mesmo, né? Sem caça-briga com ninguém aqui, mas eu achei ousado. Eu tô tentando lembrar de uma outra cerveja que ela também... Mas eu acho que ela não é considerada uma Caracu. Ah, é verdade, ela não é uma Caracu. É uma Schwarzbier, que é a Xingu. A Xingu, é verdade. É. Só que a Xingu é considerada uma Schwarzbier, então... E ela é uma cervejinha mais amarga, cara. Eu já bebia. Tem tempo que eu não bebo, mas ela é mais amarga. Ela não é tão amarga quanto seria uma Schwarz real, assim, tipo... Sabor Schwarzbier. Ali na risca, mas assim, ela é mais amarga, enfim. A Black Princess, em algum momento, também tinha uma que eu acho que era uma tentativa de Schwarzbier. Quando ela era só Black. Agora ela tem... A Black Princess também é Gold. Aí fudeu. Não, a Black Princess tem muitos estilos diferentes, né, agora. Não, eu sei. Que ela nasceu como um estilo único só. Black Princess. Sim. Black Princess Gold. Entendeu? E agora ela tem... A segunda é a Black Princess Gold. E eles têm uma linha, entre aspas, artesanal. E eles são do Grupo Petrópolis, né? Só uma dúvida, Lud. A Black Princess, ela surgiu fazendo uma cerveja escura, isso? Exato. Olha aí, que interessante. Não sabia. Exato. E era a única cerveja deles, assim. Meu pai gostava bastante, inclusive. A gente via caixas e caixas de Black Princess em casa na década de 80. Ela é tão antiga assim? Ela é de 1800 e alguma coisa. A Black Princess? Ela é mais antiga do que... Uou! É. Não sabia, não. Também não. Não, mas um parênteses, Lud, aqui em casa também era... Aqui em casa, na casa dos meus pais, né? Na casa dos meus pais era muito comum ter
caixas de mouse beer, mas era mouse beer daí. É. Bom, meus amigos, depois de toda essa maluquice, a gente rodou o mundo pra falar de mouse beer, falar mal do estilo, inclusive. Mouse beer. Temos. Vai falar mal com o pé no chão, né? Exatamente. Então temos. Fala mal com carinho. Tapa de luva de pelica. Bom, falamos aqui do estilo tipo cerveja mouse beer, Sabor. sabor mouse beer, e eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram ver outra cervejaria ou tema adjacente à cerveja nesta série maravilhosa, conduzida pelo paladino Gabriel Gurian, por favor, mandem mensagens pra gente, sugestões de pauta e convidados. Se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco nas nossas redes sociais, @sujeitolúpulo, no Instagram e no TikTok. Como eu já disse, tem sugestão de pauta e convidado, manda e-mail para contato@sujeitolúpulo.com.br ou manda uma DM mesmo lá no Instagram que vai dar tudo certo igual. Gente, pra Henrique e pra Gabriel até mês que vem, e pra quem tá me ouvindo também até semana que vem. Beijo de luz. Até. Tchau, tchau. Este podcast é uma produção da Pint Network e está disponível no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida e Maurício TK, sócios e apresentadores do podcast. Também fazem parte do time Gabriel Gurian, na apresentação e redação do blog, Rubens Reis, na edição, Hop Your Media, nas redes sociais, e Laís Andrade, no design.